Leusa, é um prazer te receber. Boa tarde, bem-vindo ao nosso Mesa Redonda. Boa tarde, Jânio. Boa tarde, Reginaldo, e a todos da Rádio Recôncavo. Eu que digo que o prazer para mim é imenso em estar nessa casa, que eu respeito muito e considero uma rádio de grande importância para a nossa região. Leusa, conta um pouco para a gente da sua experiência como mãe, né? A Leusa, você enxerga alguma porcentagem, Leusa? Não, sou cega total. Cega total. E como foi para você, né, a experiência da maternidade com essa a limitação, né? Com essa limitação dessa parte da visão, né? Que é tão importante. A mãe precisa olhar ali se está tudo certinho com o filho e tudo mais, precisa verificar e tudo mais. E para você, como foi encarar esse grande desafio? Eu tive a oportunidade de ter o meu filho, eu enxergava ainda. Eu sou cega há 6 anos, o meu filho tem 16 anos, eu conheço meu filho perfeitamente, meu filho é lindo, negrão lindo, ele tem 16 anos, eu conheço o rosto dele, eu conheço o corpo dele, eu sei exatamente como ele era e hoje como ele é, né, pelo toque. E assim, a experiência de ser mãe com deficiência visual é algo diferente, porque eu sempre fui uma mãe que acompanhei os estudos. Eu sempre digo assim, que a parte mais difícil, inicialmente, é porque eu acompanhava os estudos, assim, lendo para ele. Sim. Tudo que ele fazia no colégio, na escola, eu ia verificar se estava correto. Aí, um belo dia, quando eu perdi a visão completamente, eu falei assim, ô filho, e agora? Como é que eu faço para saber se suas atividades estão certas ou não? Ele falou assim, ô mãe, eu vou ler e aí eu vou te dizer qual é a resposta que tem e você vai me dizer se está certo ou não. E aí, pronto, me enchi de alegria. Ele resolveu o problema que eu achava que tinha naquele momento. Então, foi algo que eu achei que não poderia superar e a gente superou juntos. E aí a gente está aí. Ele é um filho muito companheiro, muito presente na minha vida mesmo, em todos os sentidos, me ajuda muito. É um menino que, graças a Deus, se eu deixar ele em casa sozinho, uma semana ele não fica com fome, a casa não fica suja, cuida dele, cuida da casa e cuida de mim. Diante dessa experiência que você nos compartilha, como você definiria ser mãe, Leusa? Acho que ser mãe é amor. Eu acho que é uma das palavras, a palavra mais bonita que existe é amor. Então, para mim, ser mãe é amor, é ter amor, é respeito, é carinho, é determinação. Porque eu sempre digo assim, que eu estou na graduação em Geografia na UNEB, mas eu já fiz pós-graduação em ser mãe. Daqui a pouco eu vou entrar para o mestrado, porque né, a pós-graduação, aí a área da adolescência, 16 anos, e uma ótima pós-graduação, graças a Deus. E eu acredito que no mestrado, no doutorado, eu também vou tirar de letra, porque o meu filho, graças a Deus, é um exemplo de filho. Ô, Leusa, as pessoas têm quando olham, né, para pessoas com necessidades especiais, com as limitações, e você é uma militante das DEV, Jânio já falava disso aqui no começo da entrevista, né, você lida todos os dias, né, também com as questões do preconceito, né, com a questão das dificuldades de acessibilidade e tudo mais. E as pessoas têm, em princípio, logo essa percepção de dizer, ora, por exemplo, Leusa, né, não tem mais a sua visão, não consegue enxergar, então ela não vai conseguir ser uma boa mãe. Eu queria te perguntar exatamente sobre isso, né, e aí associando esse seu papel de mãe, né, que você cita aqui de forma tão bela para a gente, com o papel de militante das DEV, né? Como é lidar com essa situação e como fazer para que as pessoas mudem essa visão que tem, né, diante das pessoas com necessidades especiais e dessas limitações que tem? Primeiro, a maior dificuldade é fazer com que a pessoa com deficiência entenda que ela é capaz. Né? Porque tem pessoas com deficiência que ainda querem viver à sombra do outro companheiro, da própria instituição, não querem chegar à frente, aparecer, conversar, porque muitos têm vergonha, outros não têm oportunidade, têm medo. Né? A maior dificuldade é fazer com que a pessoa com deficiência entenda. É um processo difícil, né? É um processo difícil, né? Eu faço um verdadeiro papel de mãe. Eu sou aquela que estou brigando, gente, vocês podem, vamos. A gente está sempre conversando. Eu tenho um grande companheiro que é Fidelis Batista,
é um senhor das DEV, ele é um dos mais velhos que tem lá, que a gente fica sempre conversando sobre isso. E eu falo sempre, gente, siga um exemplo de Fidelis, que ele é um militante, ele acorda para a vida. Então, a maior dificuldade é chamar a atenção da própria pessoa com deficiência. Em segundo lugar, são os espaços, né? Os espaços e algumas pessoas sempre têm aquele discurso de dizer, eu não faço a diferença porque eu não sei como fazer. E a gente, às vezes, quer mostrar como a pessoa pode fazer a diferença, como pode nos ajudar, nos acolher, e há uma dificuldade, né? Há aquela coisa do afastamento. Você é uma pessoa com deficiência, fique no seu canto. Eu sou uma pessoa dita normal, eu fico no meu canto. Mas eu sou uma pessoa que brigo muito. Eu quero que a pessoa com deficiência tenha os mesmos direitos que as pessoas consideradas normais têm. Porque nós somos pessoas iguais, independente de qualquer coisa. Porque eu tenho uma deficiência visual, mas de repente você ou qualquer outra pessoa tem uma limitação. Pode não ser uma deficiência física, mas tem uma limitação. Porque o que lhe limita, né, não pode fazer com que eu alcance aquele espaço que você não consegue alcançar porque você tem uma limitação. Verdade. Então, a sociedade precisa acordar para isso, precisa nos ouvir um pouquinho mais, né? Tem nos escutado, mas ainda é pouco, né? E a gente, pessoas com deficiência também, a gente precisa sair um pouquinho mais. Os espaços precisam nos dar a oportunidade de participar mais, espaços culturais, né? Na sociedade em geral. Muito bem. Me permita fazer só uma pergunta também, Leusa. Você dizia aqui, a gente, contando a sua experiência, que quando seu filho nasceu, você ainda enxergava, a partir dos 10 anos dele, então, né? Você deixou de enxergar. Vocês acompanham experiências de mulheres que se tornaram mãe já sem a visão? Como é que é a diferença disso? Quais são as particularidades delas, dessa mãe? Existem várias diferenças. Por exemplo, eu posso contar para vocês aqui a experiência de um casal de pessoas com deficiência visual. Eles casaram, aí ficaram durante 4 anos, aí ficaram pensando como é que a gente vai fazer quando tem um filho, aí foram treinando, pensando estratégias, né? Aí a minha moça engravidou, quando teve o neném, aí foram pensando o que fazer. Quando a menina, o nenenzinho começou a engatear, olha o que fizeram, colocaram um chocalhozinho no tornozelo da criança para saber onde é que ela estava. Ao passo que ela ia se arrastando pela casa, eles sabiam. E os móveis ficavam todos afastados para com que a criança não se batisse, né? Dentro de casa, se machucasse. Rapaz, eu tô arrepiado aqui com essa história que você está contando. Sério mesmo, eu tô aqui arrepiado, viu, com essa história. Outra história muito bonita, um casal, o rapaz, ele enxerga e a mulher, ela é cega. E eles sempre tomavam café juntos e a criança... o pai ensinou a criança a vir no copo dele, né? O copo estava aqui na mesa. Aí eu falei, quer o cafezinho do papai? Assim, brincando com ele. Aí ele ia e pegava o copo do pai. Aí o da mãe, sabe o que ele fez com o copo da mãe? Ele foi na direção da mão da mãe, disse que tocou assim, o menino tinha mais ou menos 2, 3 anos, tocou na mão da mãe, pegou a mão da mãe e levou até a boca dele. Porque o pai foi orientando ao filho, né? Pequenininho ainda. Em mim, eu estou vendo o que você está fazendo. Na sua mãe, você tem que tocar nela e orientar ela para ela fazer com você. E muitos outros casos, para passar roupa, para organizar a roupa do bebê, para saber identificar as cores, porque a gente não vai ver as cores, mas a gente tem como fazer para organizar a roupa, né, de acordo com a cor que a gente quer vestir naquele dia no filho. Muitas experiências contadas assim também. Tem mães que, para conhecer o rosto do filho, a gente simplesmente pega, toca, a gente vai tocando na sobrancelha, no nariz. Aí a gente sabe dizer como é o filho da gente, né? Tem todas essas experiências. São experiências de mães que nunca enxergaram, né? São esses exemplos que eu tenho. Olha, realmente, assim, o depoimento de quem está vendo a coisa, de quem experiencia de dentro, né, da situação, é sempre algo assim muito mais incrível de a gente acompanhar, muito mais, não sei nem como definir, né, tudo isso que você coloca para a gente, Leusa, porque assim, a gente nem sempre a gente tem essas oportunidades, né, do mesmo modo que eu acho que Reginaldo também, Sandro, e bem como também as pessoas que estão acompanhando em casa, né, nesse exato momento. E ouvir essas histórias me faz pensar justamente no outro ponto que você mesma tocou aí, que é daquelas pessoas que
se colocam à margem. Há casos em que de pessoas portadoras de necessidades especiais em que as colocam à margem, alguns colocam essas pessoas à margem, deixam trancada dentro de casa e tal, que é um gesto de crueldade. Sim, maus tratos, né? Maus tratos. E há pessoas que se colocam à margem, né? E às vezes, por exemplo, sendo uma mulher, às vezes interioriza que não vai ser capaz, que não vai conseguir, e que não sei o quê, como é que vai ser, como é que não vai ser e tal. O que dizer, Leusa? O que dizer de... Muitas pessoas pensam dessa forma, não vai conseguir. São depoimentos que acredito que sejam comuns. Você mesma deve ter ouvido alguns desses, né? Muito, já ouvi muito. Eu estou lembrando aqui, por exemplo, eu participei da corrida em 2016. E eu estava lá Reginaldo estava lá, foi. Aí eu vi a alegria de Reginaldo quando eu subi. E tem pessoas que não acreditam que a gente pode participar de uma corrida. Né? Quando ele me chamou, vem cá, minha amiga, aí eu lembrei. E eu acho que foi Jânio que na hora que eu desci, não tenho certeza, que estava entrevistando lá, não sei se foi você. Sim, eu fiz a cobertura também. Foi, você me entrevistou também. Assim, eu me senti muito realizada naquele momento. Não que minha família não acredite em mim. Minha família, assim, sabe, são meus fãs, número 1. Porque sabia que eu sempre fui uma pessoa que não ficava em casa parada. Eu sempre trabalhei, né, dei conta da minha vida. Então, quando eu passei por um processo assim, também não foi muito longo, não. Eu não tive aquele processo de depressão, não, porque eu não tive tempo para isso. Eu, quando comecei a perder a visão, eu fiquei triste. Aí depois, quando eu descobri que tinha a oportunidade de viver novamente, como eu vivia, mas com algumas limitações, eu comecei a entender que o mundo não acabou. Então, eu comecei a estudar no CAP, no Centro de Apoio Pedagógico Aurélio Pires, que lá tem excelentes profissionais, e um belo dia a professora falou assim, Leusa, eu estou vendo aqui na sua ficha que você já concluiu o ensino médio há muito tempo, por que você não faz um curso superior? E eu falei assim, e eu posso? Ela falou assim, quem disse que você não pode? Você pode tanto quanto qualquer outra pessoa. Eu falei assim, e lá na faculdade como é que vai ser? Ela falou assim, vai ser difícil, mas não é impossível. Né? Aí tem pessoas que falam assim, você é doida, como é que você vai para a faculdade? Você é isso, por que você vai sair sozinha? Tem pessoas que não acreditam que eu saio sozinha, que eu tomo um transporte, que eu pego uma moto e tal. Não acreditam porque não acreditam primeiro no potencial da gente. Isso é triste. Uma coisa que eu não gosto é isso, da pessoa ficar me perguntando assim, como é que tu vai fazer isso? Menina, não faz isso. Teve uma vez que eu fui viajar, a primeira Só vez para que registrar, Leusa Bosch chegou aqui sozinha. Viu? Ela chegou sozinha aqui na área. Mas Leusa anda sozinha, a cidade toda, pelos 4 cantos. Encontro Leusa sempre por aí. A primeira vez que fui viajar sozinha, né? Aí eu fui para Recife. Aí fui de ônibus em 2016. Então, para tirar a passagem em Feira de Santana, aí eu ia sozinha. Aí o meu marido falou, sozinha não, vai ter que ir com alguém, que não sei o que e tal. Eu falei assim, tá, você para tranquilizar teu coração, eu vou com você até Feira. Agora eu quero ver para Recife o que é que vocês vão fazer. Vão ficar tudo morrendo aí. Aí eu tirei minha passagem e fui para Recife. Graças a Deus, fui sozinha. Claro que lá eu não conhecia a cidade grande. Né? A gente chama o Uber, vai, leva a gente para o lugar que a gente quer. Fui e voltei sozinha. E assim, a gente mostra todos os dias, a gente tem que brigar todos os dias para que as pessoas entendam que nós somos capazes de ler, de escrever, de estudar, né? De se comunicar. Né? Algo muito importante são os aplicativos mesmo que a gente usa no WhatsApp, porque é uma forma muito importante da gente se comunicar. O smartphone ele oferece várias ferramentas, para você utilizar. Inclusive, Jânio, eu converso muito com Bárbara Jennifer, da Avenida Providência. Seu microfone está fechado aí, seu Sandro. Está aberto. Tá bem? Inclusive, eu converso muito com Bárbara, que eu quero mandar um beijo para a Bárbara, está nos ouvindo agora. E a Leusa certamente deve conhecer a Bárbara Jennifer, né? Da Avenida Providência. Bárbara, um beijo para ti, viu? Troca outras ideias, se conversa melhor que eu. Claro que sim. Deixa eu falar uma coisa, Jane. Você disse uma coisa importante aí que Leusa está comentando aqui, que é essa situação de algumas pessoas que elas se colocam à margem. Mas perceba que isso é um efeito. Isso é um efeito de um processo histórico, né? A gente precisa atentar para isso. É um efeito de um processo histórico. Foi dito a essas pessoas o tempo inteiro que elas não eram capazes. O tempo inteiro foi dito
que as pessoas com necessidades especiais não eram capazes, não podiam fazer. Leusa, como ela está dizendo aqui, ouve isso todos os dias. E na vida dela também. Pois é, exatamente. Exatamente. Alguém chegou para ela e disse que ela podia fazer a faculdade, né? Isso pois é. E ao longo da vida não era assim. A gente, nos últimos anos, a gente vem mudando um pouco, né? Essa rota aí, até com trabalhos como os que a ASDEV realiza, os movimentos sociais em prol das pessoas com necessidades especiais, mudando inclusive a linguagem, a gente fazendo revisão linguística no nosso país, porque hoje já a gente já tem que, já não pode mais falar portadores de necessidades especiais, porque de fato não é portador de necessidade especial, porque parece que é uma coisa muito artificial, né? Já na minha próxima pergunta, quais seriam os termos corretos? A gente ainda se pega, gente, dizendo essas coisas. A gente se pega ainda falando isso todos os dias. Mas essas pessoas foram ouvindo ao longo da toda a sua história de vida que não podiam, que não deviam, que não iam conseguir. E é claro, chega um momento que você está ouvindo isso o tempo todo, ora, você internaliza e toma como verdade que você não pode, não tem condições. E aí a vida para, você se coloca mesmo à margem, né? A gente precisa revisar essas questões, inclusive, e repensar, e é extremamente importante a gente ter Leusa aqui contando essas coisas para a gente, porque vai nos ensinando também a como passar a agir, né? Porque a gente precisa romper essas coisas que a gente vem fazendo, inclusive, até hoje ainda. Exatamente. Leusa, eu interrompi a sua fala e, ao mesmo tempo, quando você terminar o que você estava falando, os seus raciocínios, eu gostaria que você me dissesse também essa questão né? Qual seria a maneira correta de se dirigir? É cego? É portador de necessidade especial? É deficiente visual? Qual seria a terminologia correta e tal? A gente às vezes não sei se correta, talvez a mais adequada. Ou a mais adequada, exatamente. Primeiro, para colaborar um pouquinho mais com a fala de Reginaldo Silva, né, sobre a questão da pessoa internalizar, né, que não pode. Realmente é isso. Por isso que eu falei que eu brigo todos os dias com os meus amigos, dizendo a eles que eles podem, tanto quanto eu e qualquer outra pessoa que já faz, né, suas atividades sozinhos. E quanto a como falar conosco, pode nos chamar de pessoas com deficiência a todo momento. E como eu não enxergo nada, você pode falar que eu sou uma pessoa cega, eu não me incomodo. A gente só se incomoda quando é chamada de ceguinha, que passa a ser pejorativo. É pejorativo, né? E quando uma pessoa enxerga ainda um pouco, é uma pessoa baixa visão. Então, para você não ficar perdendo tempo, baixa visão ou cego, chame pessoa com deficiência. E não chame deficiente, porque não somos deficientes. Porque se você me chamar, você é deficiente, vai entender que eu não tenho serventia nenhuma. E, em primeiro lugar, vindo a pessoa, para depois a palavra deficiência, eu sou uma pessoa igual a você, mas eu possuo uma limitação. Uma limitação, exatamente. Antes de tudo, a pessoa. Pois é, primeiro de tudo, antes de tudo, né? Em primeiro lugar. Pessoa. Muito bem. Leusa, eu te agradeço, né? Agradeço por isso. E, olha, eu estou, assim, realmente maravilhado com essa oportunidade. Somos dois. Né? Com essa oportunidade de conversar contigo, Leusa. E, assim, acho que a gente já passou... eu gostaria que, assim, algum tempo atrás você nos procurou, porque a ASDEV estava promovendo, ou está para promover, na verdade, né, um evento que vai acontecer em breve. Vamos fazer um parêntese aqui no assunto mãe. Vale a pena. E agora a militante Leusa. Vale a pena, da Associação dos Deficientes Visuais de Santo Antônio de Jesus. De que se tratará esse evento que a ASDEV vai promover aqui em Santo Antônio de Jesus? Quando será? Será um fórum estratégico dos dias 23 a 25 agora de maio, que discutirá questões relacionadas à pessoa com deficiência em geral. Nós colocamos o nome Fórum Estratégico porque nós queremos pegar pontos onde nos incomoda, né, a falta de acessibilidade e de inclusão. Por exemplo, a gente vai fazer um momento no posto de saúde. Não é que as pessoas lá nos excluam, mas eles não têm habilidade para lidar conosco. Então, nós iremos fazer uma palestra onde nós iremos discutir dicas técnicas de como se aproximar e lidar com a pessoa com deficiência. Aí nós iremos também tentar um momento no Centro Cultural, né, para discutir a cultura, a importância da pessoa com deficiência na cultura e de participar dos momentos culturais. Nós teremos um momento também muito importante no cinema, onde nós iremos discutir a importância da audiodescrição nos cinemas, exposições fotográficas, que às vezes a gente tem um parente, a gente vai com ele numa exposição fotográfica, lá todo mundo vê, sabe o que tem na foto, mas a gente não sabe
porque não tem o mínimo lá, não tem uma escrita em braille para a gente saber, tem tal pessoa aqui, na foto tem uma pessoa, tem 2 pessoas, ou então até mesmo um painel eletrônico dizendo, a gente tocar e dizer o que é que contém naquela foto. O que já existe em vários museus, né, em várias exposições pelo mundo afora. Né? Então, se a gente não trouxer essa discussão para Santo Antônio, aí as pessoas nunca vão ter entendimento. Eu achei muito válido quando eu cheguei no cinema aqui em Santo Antônio, e a pessoa da direção, quando eu toquei no assunto, ela falou, Leusa, venha, traga a oportunidade da gente conhecer, saber um pouquinho mais de como incluir vocês nos nossos espaços, porque a gente não tem a menor noção do que é um filme com audiodescrição e como funciona. Então, a gente já se sentiu acolhido lá pelo cinema. Que bacana, que bom. Perceba que é a questão da oportunidade, não é, Jane? Exatamente. Perceba o que é isso. Às vezes a gente não conhece, não se dá a oportunidade e pensar também no outro, né? Eu ainda não tinha tido a oportunidade de perguntar para alguém sobre essa questão da nomenclatura. Sim. É uma questão de oportunidade mesmo. Às vezes a gente não olha, Jânio, para o outro. A gente, as pessoas com deficiência estão ali, o ambiente delas é aquele lá. Não, o pessoal tem que ficar só lá nas DEV, fica lá com Leusa e o pessoal lá das DEV e pronto. E mais nada. Infelizmente, muitas vezes o olhar da maioria das pessoas é assim, infelizmente. A gente tem que ser muito realista aqui. Porque, infelizmente, a gente ainda lida com esse tipo de coisa na nossa sociedade, né? Oi, Reginaldo. Nós chegamos num local, eu não vou citar o nome. Sim. Aí nós... querendo falar sobre a questão da inclusão da pessoa no espaço. Uma pessoa que é da direção perguntou assim, o que é que a pessoa com deficiência vem fazer aqui? Olha, veja só. Assim mesmo. Eu bati na mesa, eu fiquei revoltada, o quê? Aí tinha uma outra pessoa também, da militância, ele não tem deficiência, mas é militante há muito tempo. Falou que não aceitava aquilo, que era um absurdo, pediu que interditasse o espaço, porque os mesmos direitos que a pessoa dita normal tem, nós temos. Então, o espaço foi interditado para ser revisto, para a gente poder participar também de forma igual. Bacana. Leusa, uma certa vez eu ouvi, eu fui para uma confraternização lá nas DEV, a convite do Josiel Barreto. Então você já participou de uma daquelas confraternizações. Sim. Então você degustou daqueles maravilhosos produtos. Com certeza. Que o pessoal leva. Rapaz, e naquela oportunidade eu ouvia o Josiel dizer uma frase que essa frase nunca saiu da minha cabeça. A pessoa cega enxerga o mundo através do rádio. Rapaz, isso para mim foi uma das... Sobre rádio, foi uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi. Né? E aquilo ficou. Aí a responsabilidade foi lá para a estratosfera. Isso, meu amigo. Aí você começa, a gente que está no rádio, a gente precisa dimensionar um pouco a grandeza do que é esse trabalho aqui. Olha, eu tenho uma colega que mora na Paraíba e tem um outro baiano que mora aqui. O nome dele é Zezinho. Zezinho é bem conhecido. Zezinho Mucamo, o povo chama ele. Sim, conheço que canta. Tudo lá de São Felipe. Isso, São Felipe. Eu conheço meu amigo Zezinho do Mucambo. Precisa ver como o Zezinho consegue se comunicar bem, falar bem. Eu falei assim, ele não se alfabetizou não, porque ele namorador, que é danado. Agora ele namorando com uma amiga nossa, Antônia. Sossegou. Ele falou que ele não conseguiu se alfabetizar em braille, ele não tem habilidade, mas pense numa pessoa que tem uma capacidade de conversar bem com você, falar. Ele coloca as palavras tudo direitinho. Eu perguntei ao Zezinho, você falou que não conseguiu ser alfabetizado na escola. Como é que você conseguiu falar assim tão bem? Ele aprendia através do rádio. Olha aí. E a minha colega também, que ela é da Paraíba, ela também foi educada através do rádio. Precisa ver a menina de uma inteligência, assim, para falar é muito bonito o jeito da menina. E muitos outros colegas que falam da importância do rádio. Fidelis mesmo fala da importância do rádio. O Fidelis sim. Ouvinte mesmo, ele deve estar ouvindo nesse momento, com certeza. E todo mundo fala da importância do rádio. Eu amo rádio. Que bom, que bom. Assim, o rádio ele tem essa característica mais descritiva, né? A televisão, por passar a imagem, nem sempre passa também a descrição da imagem. Por exemplo, um jogo de futebol, né?
No rádio, o narrador está ali descrevendo absolutamente todos os movimentos, todos os detalhes, tudo que está acontecendo, as cores, a posição, o lado, tudo. Então a informação chega mais completa para vocês. E assim, meus colegas... emocionante do rádio. Muito, mano, com certeza, é muito mais quente. Meus colegas falam que falam bem em aprender a falar direito, porque eles falam assim, quem trabalha no rádio fala muito bem e fala bonito o jeito deles falar. Eles falam que ouve as palavras do jeito que vocês pronunciam, pausadamente, e fazem a mesma coisa. Isso é uma forma de educar, porque a educação não está só na escola, né? A educação, a base está em casa, mas a gente aprende a se educar em vários lugares, em vários espaços. Com toda certeza. Que bom isso, viu? Que bom saber disso. Uma outra coisa também, Leusa, é um outro ponto que eu gostaria muito de tocar contigo também, é o assunto, claro, não é uma visão, primeiro não é uma visão de preconceito, nada, mas é uma característica das pessoas, né, mas especificamente das mulheres, a questão vaidade, né? Como é para você? Eu vejo que você se veste muito bem, né, usa os seus brincos, penteia o cabelo ao seu modo e tudo mais. Claro, como toda mulher, né, como toda mulher. Como é que é isso para você, lidar com esses aspectos da vaidade, porém com essa limitação da visão? É natural, assim, porque eu continuo do mesmo jeito que... Eu acho que eu piorei um pouquinho, pra falar a verdade. Eu acho que a questão da vaidade aguçou um pouquinho mais. Mas, assim, tem pessoas com deficiência visual. Eu não sou chegada, tipo, a maquiagem, né? Eu não gosto nem de batom. Mas eu tenho colegas que fazem a automaquiagem, né? Se arrumam, tudo direitinho, marcam as maquiagens, as cores, pede em primeiro lugar, vai pedir para alguém para dizer, né, qual é a cor que tem ali, tudo certinho, e aí vai se organizando. E a vaidade é algo que, assim, eu acho que está no sangue de algumas pessoas, umas mais, outras menos, e não muda muito não, viu, a questão da pessoa com deficiência. Você precisa ver algumas colegas nossas que usam saltos. Eu hoje estou com salto baixo, assim, relativamente baixo, mas saltos altos assim mesmo, finos, né, de vestido longo. Sem medo do equilíbrio, sem medo, não, porque a gente está sempre com bengala. Sim. Né, quando não está com bengala, está com uma pessoa acompanhando, aí a gente, tranquilo, viu? Tudo para arrumar o cabelo, a gente tem noção, né, de como arrumar o cabelo, tudo. Certo. E também essa coisa, as mãos são seus olhos, né? É isso, as mãos são os nossos olhos. A gente percebe tudo através das mãos. As cores, para quem conheceu cores, porque tem aquelas que nunca enxergaram, né? E assim, as cores mesmo, eu sei as cores que eu gosto, que eu não gosto, e aí a gente escolhe. Leusa, Reginaldo, acho que o que nos resta é agradecer, Leusa. E muito. E muito, assim,